Fala pessoal, tudo bem? O assunto hoje vai ser sobre investimentos no exterior. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre mim, os 3 principais erros que eu cometi quando eu comecei a investir lá fora e qual que é a estratégia que eu estou usando hoje. Vou mostrar a estrutura da divisão da minha carteira. Então vamos lá. O primeiro erro eu acredito que foi ter começado a carteira sem ter uma estratégia. Eu não sabia muito bem o que eu queria ainda. Por exemplo, eu não sabia se eu queria ter renda fixa no exterior ou se eu queria ter tudo de renda variável. Eu também não sabia se eu queria ter somente ativos americanos ou se eu queria investir de forma mais global. Então, acho que todas essas indefinições acabaram me atrasando um pouco, me fizeram perder tempo no sentido de que eu comecei a carteira de uma forma, mas depois eu mudei de ideia. Então, eu tive que desfazer o que eu tinha feito, tive que vender alguns ativos. Acho que se você puder começar a sua carteira tendo ao menos uma ideia do que você quer, tendo um esboço da divisão dela, que isso já vai te ajudar bastante. O meu segundo erro foi ter começado a carteira priorizando o stock picking. Eu comecei de cara querendo escolher empresas a dedo, e isso eu nem sabia bem ainda qual divisão de carteira eu queria usar. Por isso eu acho que foi um erro ainda maior. Eu acredito que para quem está começando, principalmente se a pessoa ainda não tem uma estratégia bem definida, que o melhor é começar por meio de ETFs. Você compra 1 ou 2 ETFs e já fica tranquilo, porque você está diversificado ali. Então você tem mais tempo para pensar melhor qual que é a divisão de carteira que você quer usar. No meu caso, eu comecei pelo stock picking, então eu me cobrava muito para escolher logo mais e mais empresas, porque eu não queria ter uma carteira tão concentrada em poucas empresas. E eu acho que isso foi um erro enorme. E o meu terceiro erro é que eu me focava muito nas empresas mais famosas. Sempre que eu tinha que escolher uma empresa nova para começar a analisar, eu acabava escolhendo uma marca que eu já conhecia, algum produto que eu já estava familiarizada. E então, como eu investia também no S&P 500, eu fui percebendo que eu ia criar uma concentração desnecessária na minha carteira, porque essas empresas mais famosas elas já têm um peso relativamente alto dentro do índice. Então, se eu ainda focasse o meu stock picking nelas, eu ia matar a minha diversificação, eu ia ficar muito concentrada em poucas empresas e isso não fazia muito sentido. E agora eu vou mostrar para vocês qual que é a divisão que eu estou planejando para a minha carteira. Hoje eu tenho 22% do meu patrimônio no exterior. Eu levei um ano para chegar nessa porcentagem, então está sendo uma transição bem lenta. E por que isso? Eu não tenho interesse em vender os ativos que eu já tenho no Brasil para mandar para fora. O que eu tenho feito é fazer aportes novos no exterior e às vezes quando algum título de renda fixa vence, aí eu penso se eu mando ou não. Mas em geral eu não vendo ativo de renda variável aqui para fazer aporte lá fora. Até porque eu não gosto desse giro de carteira, ter que pagar imposto, esse tipo de coisa. E qual que é a minha meta? Eu quero ter 50% pelo menos do meu patrimônio no exterior. Pelas estimativas que eu estou fazendo, eu ainda vou levar mais de um ano até conseguir chegar nesse percentual. E pode ser que no futuro eu decida ter ainda mais. Hoje eu coloquei como meta 50%, mas pode ser que eu decida aumentar isso depois. E qual que é a estrutura da carteira que eu quero ter no exterior? Eu não cheguei nessa estrutura ainda. Eu quero ter 40% de renda fixa e reserva de valor. Por reserva de valor, eu estou me referindo a Bitcoin e talvez ouro. E renda fixa eu aplico por meio de ETFs lá. E 60% de renda variável. E agora eu vou mostrar a divisão da carteira de renda variável. Na renda variável, eu quero ter metade investidos por meio de ETFs e metade por meio de stock picking. Na parte de ETFs, eu vou dividir em 3. 1/3 vai ser voltados para um ETF que investe em países desenvolvidos. Então, são ativos de países como Japão, Alemanha, França, Austrália. O outro 1/3 vai ser no ETF do S&P 500 com fator de qualidade. Então, é um filtro que eles passam no índice e pegam aquelas empresas que têm melhor qualidade dos balanços, que são menos endividadas e mais lucrativas. Eu estou escolhendo ser conservadora aqui para que eu possa tomar risco do outro lado no stock picking. E ainda na parte de ETFs tem um fundo focado em Small Cap Value, que são empresas pequenas e baratas em relação à média do mercado. Isso aqui se chama Factor Investing.
é um modelo de investimentos baseado em pesquisas acadêmicas que mostraram que essas empresas do tipo Small Cap Value, no longuíssimo prazo, elas têm um prêmio de risco, então elas rendem mais do que a média do mercado. Só que isso aqui só vale para prazo muito longo, 10 ou 20 anos. Não compre um fundo desse achando que em 6 meses, em 1 ano, ele vai render mais, porque isso aí não acontece. Passando para a parte de stock picking, como é que eu dividi? Essa parte aqui foi onde eu modifiquei mais a minha carteira. Eu já tive muito mais ativos, mas eu resolvi vender boa parte. Hoje eu só tenho 3 large caps, que são empresas maiores e que investem em negócios simples. Eu estou seguindo aqui aquela filosofia de empresas que atuam com produtos que não têm muita mudança ao longo do tempo. Então, eu não tenho empresa de tecnologia aqui, porque elas já estão muito concentradas nos outros ETFs que eu invisto. Então, eu não vejo sentido em focar o meu stock picking nisso também. Eu estou preferindo empresas mais simples de analisar e que eu consiga prever que daqui 10 anos o produto delas não vai ter mudado muito. São empresas de setores mais perenes e sem muitas mudanças, são setores que não atraem muita visibilidade, que as pessoas não ficam muito entusiasmadas com eles. Eu tenho também 2 REITs, uma small cap e 2 empresas de turnaround, que são as empresas mais arriscadas da minha carteira agora. E para essa parte aqui da minha carteira eu dedico bem mais tempo. Eu leio os resultados trimestrais, os fatos relevantes. É uma parte que tem bem mais risco, então merece essa atenção de perto. Mas, em geral, vocês devem ter percebido que eu invisto de forma bem conservadora. Eu tenho bastante renda fixa, não saio tomando risco em qualquer lugar, de qualquer jeito. Aqui no Brasil eu praticamente não tomo risco, muito menos em fundos imobiliários, porque eu acho que a curva do risco-retorno não é favorável nos fundos imobiliários. Às vezes você toma muito risco, mas a sua expectativa de retorno não é alta, então eu acho que não compensa. Mas, no geral, essa aí é a divisão da minha carteira. Comentem pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês têm interesse nesse conteúdo um pouco mais pessoal, para eu saber o retorno de vocês e qual tipo de vídeo trazer aqui pro canal.